Estou aqui com o Fernando Guimarães, hoje uma reunião do Diretório Municipal a respeito da avaliação das eleições. Como é que você vê essa questão do resultado das eleições em São Paulo e a questão do PSDB? Olha, acho que fundamentalmente é pensar agora no partido, né? As eleições, hoje cada vez menos, isso em todos os partidos, a gente tem o comando partidário tomando as decisões, os rumos durante o processo eleitoral. Isso, infelizmente, já há 20 anos está cada vez mais o comando através do marketing, né? Agora, o partido, cabe a ele fazer política durante todos os anos, a todo tempo, não apenas no período eleitoral. O que ocorre é que um partido político, ele tem como papel não apenas disputar o poder, mas fazer a relação entre a sociedade e o governo, né? E aí, eu acho que é uma seara que nós precisamos fazer com que o partido possa voltar a se aproximar da sociedade. Para isso, nós precisamos abrir as instâncias partidárias para aquele que é filiado ao partido realmente poder participar das decisões tomadas, essas decisões não serem apenas figuras retóricas, mas elas serem bandeiras, serem exemplo e prática daqueles que participam do partido, que têm representatividade parlamentar, que estão no governo. Mas, acima de tudo, nós precisamos resgatar nossas bandeiras. Montoro sempre dizia, não podemos deixar cair nossas bandeiras. Hoje, falta ao PSDB uma grande bandeira nacional, bandeiras que possam unificar os congressistas, para que a sociedade possa saber aquilo que é a cara do PSDB. Nós não temos hoje essa cara, né? A mesma coisa em todos os demais parlamentos, né? E nós temos o PT avançando de uma forma, eu diria até hipócrita, né? Sobre aquilo que é realmente o espaço da social-democracia brasileira, os valores republicanos, os valores de uma sociedade mais justa, que são bandeiras tucanas, né? E o PT tenta empurrar a gente sempre para um eleitorado mais conservador. Nós, durante esse período, mordemos essa isca, né? O PT conseguiu, através daquela carta aos brasileiros, conseguir convencer os setores mais conservadores da sociedade que ele tinha abandonado, portanto, todos aqueles compromissos históricos que ele apresentava. E o PSDB deixou de reafirmar os seus valores de esquerda, os valores que são a história do partido, de Fernando Henrique, de Covas, as bandeiras sociais-democratas. Portanto, nós precisamos sim, né, de um novo congresso do partido, um congresso que reafirme a sua posição enquanto esquerda progressista. Isso precisa ser feito logo. Nós precisamos trazer o parlamentarismo, a reforma política, nós precisamos dessas grandes bandeiras. Hoje existe uma expectativa da sociedade muito forte em torno daquilo que vai acontecer com o PSDB, que é hoje a tábua de salvação, de resistência a um projeto que tem sido tomado por uma quadrilha, que de forma democraticamente eleita, mas uma quadrilha que está no poder hoje e que tem meios muito claros de domínio do Estado, né? O PSDB tem um compromisso, não com o Estado, mas um compromisso com a sociedade brasileira e o Estado é apenas um instrumento desse compromisso. Portanto, são propostas muito diferentes e a sociedade espera uma reação nossa. Eu acho que o primeiro passo disso é o PSDB assumir posturas de críticas. Fernando Henrique, nos últimos anos, tem dito que nós precisamos reformular a forma de condução partidária, que não pode ser apenas de uma forma vertical, mas tem que ser através dos seus segmentos, para que a sociedade esteja representada. Há uma mudança na forma como se dá hoje a participação da sociedade. 25 anos depois da fundação do partido, a sociedade é outra, né? E nós estamos com os mesmos instrumentos que nós tínhamos 25 anos atrás, porém sem a mesma empolgação, o mesmo entusiasmo, porque nós esquecemos as bandeiras. Reformulação partidária de forma que a sociedade possa compreender e possa ser atraída a vir participar do PSDB. Nós precisamos convidar grandes médicos, grandes artistas, grandes intelectuais, trabalhadores, mulheres, jovens, a se interessarem pelo partido. Nós precisamos ouvir o que a sociedade quer, estar atento a isso e passar a dar voz a isso. Esses são os grandes desafios e desafios que eu tenho certeza, eu tenho convicção que em momentos difíceis são os momentos de superação e nós temos gente de muita qualidade dentro do partido, de uma extrema qualidade. A militância vai ser ouvida, nós vamos sensibilizar as nossas lideranças, nós vamos conseguir construir um PSDB muito forte, um PSDB que vai cumprir o papel que a sociedade trouxe a ele na cidade de São Paulo, que é um papel de resistência, de fiscalização, mas fundamentalmente o papel de restaurar o espaço central que a ética deve ter na vida política e que as últimas eleições, de forma
amargurada que a sociedade teve por não ser ouvida durante tanto tempo, deixou renegada. Nós vamos restaurar a ética, nós vamos apontar caminhos e com certeza nós vamos conseguir trazer o PSDB para reeleição daqui 2 anos com Geraldo Alckmin e a conquista do governo central. Legal. Deixa eu te perguntar só uma outra coisa. Você falou que hoje nós não temos mais aquelas lideranças como nós tínhamos Montoro, Covas e outras tantas. Você não acha que está faltando, você citou o caso do Fernando Henrique Cardoso, mas boa parte das reuniões que o PSDB tem promovido, a ausência de lideranças emblemáticas, apontando talvez, pela sua maior experiência, qual é o caminho a seguir? Não está faltando isso um pouco no PSDB? Olha, hoje uma liderança que tem cumprido muito esse papel é o Goldman, né? O vice-governador, o ex-vice-governador, ele tem escrito quase que diariamente, através do seu blog, né, a expressão daquilo que acontece no dia a dia da realidade política, e ele consegue trazer para a nossa militância, para aquele que acredita no PSDB, aponta caminhos, direções. Eu sinto falta de outros parlamentares, de outras lideranças partidárias exercerem esse papel de reflexão, de apontar caminhos, de trazer a discussão com a militância, com a sociedade. E acredito sim, que é claro que nós precisamos ter essas lideranças presentes nas nossas reuniões, nós precisamos construir um processo de um congresso partidário, mas um congresso que as bandeiras não sejam apontadas de cima para baixo, mas que a gente possa fazer com que ela seja reflexo da sociedade através daquilo que a militância aponta. E um processo de renovação, né? Um processo de formação de novos quadros. A gente teve uma primeira geração, que foi essa que eu citei, né? Montoro, Fernando Henrique, Covas, e tem agora uma segunda geração que vem apontando, que vai assumir os caminhos da política, e há uma terceira geração, que é uma geração que precisa ser formada. A política tem que ser um processo, né? Com isso a gente consegue construir partidos fortes, reconhecidos pela sociedade, e a gente não fica à mercê de oportunismos que a gente vê hoje de partidos que migram, né? Conforme aqueles que estão no governo. Essa não é e nunca será a postura do PSDB. O PSDB tem compromisso com as suas ideias. Nós precisamos trazer essas ideias para o centro da discussão política, e para isso hoje nós temos uma bancada de vereadores aqui na cidade de São Paulo que terá certamente aí esse desafio pela frente, fará de forma muito competente. Fefo, só mais uma. Essa questão com relação à valorização da militância. O pessoal saiu de uma reunião onde você falou, boa parte do discurso do PSDB parece que não está chegando lá na ponta, né? Aquela questão de no pulsar das ruas e longe das benesses do poder, parece que o PSDB perdeu um pouco esse rumo. É verdade isso? Você nota isso ou não? Quer dizer, aquela militância que está lá, que é identificada como, olha, o PSDB está aqui, chega num momento como esse, você não consegue faturar. Muitas coisas foram feitas pelo PSDB na cidade de São Paulo, mas a população muitas vezes não identificou que isso foi feito pelo PSDB. Porque muitas vezes aquele militante que estava lá, que poderia levar o recado, poderia levar a representatividade, não teve o apoio necessário. Olha, é fato isso, né? Hoje a nossa instância de organização são os diretórios zonais, são diretórios que não são motivados a se reunir. É fato que poucos deles se reúnem, mas também não há motivação porque é preciso que aquilo que é discutido na instância zonal seja acolhida, debatida e votada numa instância municipal e assim por diante. Esse é um fator. Outro fator é que nós precisamos dar formação para aqueles que são militantes do PSDB, uma formação permanente, né? Hoje é evidente que a gente vê na internet um grande número de pessoas que se apresentam como tucanos, como simpatizantes do partido, mas que eles estão apenas na esfera da internet, não participam necessariamente do dia a dia do partido. E aí, uma coisa que me incomoda muitas vezes é que, justamente pelo fato da gente não ocupar de forma mais orgânica esse espaço da internet para esse debate, às vezes predomina na internet uma visão equivocada de quais são as verdadeiras bandeiras do PSDB. Então tem muita gente com uma postura às vezes mais conservadora, que assume o espaço do PSDB na internet, e nós não estamos presentes. Nós temos que fazer um processo de valorização do militante. Nós precisamos fazer o militante ele ser ouvido, né? Aquilo que
que ele ouve da sociedade, do bairro que ele vive ou do segmento que ele representa, quando chega numa reunião aqui e isso é levantado, esse questionamento, nós precisamos ter uma resposta. Nós precisamos trazer os secretários de Estado para o partido, para virem aqui debater com o partido as políticas públicas que são feitas. Nós precisamos realmente fazer, por exemplo, a questão do voto distrital. O PSDB tem a bandeira do voto distrital. No entanto, a gente não tem um planejamento de construir candidaturas em cada um dos distritos da cidade, né, para que a gente possa fortalecer a nossa relação do partido com o bairro, né? Aí a gente improvisa uma chapa de vereadores faltando 30 dias para o processo eleitoral e não consegue dar condições dessa pessoa ser reconhecida na sociedade, no bairro onde ela vive, como a liderança que pode ser o instrumento de transferência de informações e reivindicações entre a realidade com o partido e com o governo. Então nós precisamos valorizar, identificar. Uma vez eu vi um candidato a vereador que me disse o seguinte: eu vou ter 1.500 votos. Eu perguntei para ele, então por que você é candidato? Ele falou, porque eu preciso construir o PSDB no meu diretório. E ser candidato é a única forma que eu tenho de fazer isso, né? Infelizmente, nós precisamos ter essas lideranças com apoio durante os 4 anos, né? Nós precisamos direcionar nossos esforços para a base. E outra coisa, essa coisa do PSDB se fechar no que se chama de zona azul, né, essa zona central, e achar que é a partir daqui que nós vamos ganhar a eleição, isso é um equívoco. Essa zona central já vota na gente e não vai deixar de votar, né? O que nós precisamos agora é ter coragem de buscar lá na periferia, mostrar todas as realizações que nós fizemos, e foram inúmeras, imensas, né? E a gente conseguir fortalecer nossas lideranças, conseguir ocupar esses espaços e fazer um enfrentamento, né? Nós vamos ter agora 4 anos de gestão do PT na cidade de São Paulo. Nós desejamos sucesso para que eles possam conseguir fazer um excelente governo, mas nós sabemos que eles vão ter muita dificuldade de cumprir alguns compromissos de campanha, e nós temos um papel agora de fiscalizar, né? De fazer com que as prioridades realmente sejam sociais, não como foi na época da Marta, que foi fazer túnel aqui na área central e colocar palmeira pela cidade, enquanto a gente continuava tendo córrego a céu aberto em toda a periferia. Legal, Fefo. Ficamos por aqui, mas tem muito assunto, pelo que eu vejo. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Um abraço. Prazer. Obrigado, Felipe.